Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal. Você não imagina a satisfação que eu sinto cada vez que eu chego no meu canal e encontro você aqui assistindo um de nossos conteúdos. Pois bem, hoje nós estamos trazendo um conteúdo fantástico, imperdível para você. Do que é ou sobre o que nós vamos estar falando hoje. Hoje estaremos mostrando e falando sobre algumas anomalias genéticas, pois é, plantas diferentes que a gente muitas vezes tem acesso e pode adquirir para nossa coleção ou simplesmente para ter uma planta um pouco mais exótica ou diferente em casa. Pois é, hoje nós vamos estar falando sobre variegatas, sobre minis, sobre cristatas, sobre milfolhas, sobre flores. Então, se esses assuntos todos lhe interessam ou até mesmo lhe causam curiosidade, eu lhe convido a vir e assistir o nosso vídeo inteiro na íntegra, porque tem muita informação interessante que eu acho que você vai gostar bastante. Pois bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça, caso não seja inscrito, de se inscrever em nosso canal e, se possível, nos ajude fazendo com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe e a mais pessoas que gostam dessas rosas do deserto. Como fazer isso? Publique nas suas redes sociais, indique a um amigo ou, quem sabe, poste nos grupos de WhatsApp que você participa e permitem esse tipo de postagem. Mas chega de conversa e vamos àquilo que interessa, que são falar sobre anomalias, falar sobre plantas diferentes e que eu tenho certeza que você vai se interessar ou se apaixonar por uma delas. Então, vem comigo. Muito bem, nossa vinheta já passou aqui, estamos de volta para falar sobre essas plantinhas que são magníficas. Mas a pergunta é, se inscreveu no nosso canal? Se esqueceu? O celular tocou, não foi? Não tem problema nenhum. Aproveita, se inscreve menino, se inscreve menina, porque esse conteúdo você vai amar. Pois é, vamos falar sobre algo que às vezes causa um pouco de medo quando a gente fala em anomalias, né? Em algo diferente nas nossas rosas do deserto. E existem de fato certas anomalias que terminam desvalorizando a nossa planta, ou até mesmo causando a falta de interesse, como por exemplo, flores que abrem rasgada o tempo inteiro, mesmo quando você faz uma correção de adubação. Às vezes aquela planta que não tem um pólen para que você possa multiplicar ou até mesmo fazer a coleta desse pólen, polinizar uma outra flor para ter suas sementinhas, plantas que crescem de forma disforme, as famosas albinas, que são aquelas plantinhas de folhas brancas que todo mundo acha extremamente bonita, mas que infelizmente não sobrevivem, né? Tendo uma sobrevida de mais ou menos 30 dias, que é o que dá para ela sobreviver com as suas reservas ou com as reservas que ela traz no seu embrião, e a partir daí ela não consegue fazer a fotossíntese. Não fazendo a fotossíntese, não tem como ela sobreviver. Mas também existem outros tipos de anomalias genéticas que terminam conferindo a nossas plantas um valor agregado maior. Torna essas plantas um pouco mais diferentes, né? Essas plantas são mais difíceis de encontrar e terminam conferindo a essa planta um valor maior, tanto o valor de mercado para venda, tanto quanto o valor sentimental que você tem com aquela plantinha, exatamente porque ela se difere, porque ela é diferente de todas as outras plantas. E nós podemos encontrar inúmeras anomalias que trazem esse tipo de benefício. Geralmente, ou quase todas essas anomalias serão conferidas nas folhas ou na parte aérea dessas plantas. Apenas uma dessas características, né, que é mais conhecida da gente, vai se manifestar nas raízes, que são aquelas famosas Golden Roots, ou raízes douradas. É uma planta que todo mundo busca, que todo mundo corre atrás. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que procuro desesperadamente uma dessas plantinhas que tenha uma das suas raízes douradas. É fantástica, é uma planta diferente. As flores são iguais, a estrutura é igual, mas ela tem algo de diferente que termina despertando
o interesse, despertando a paixão, o desejo em nós que somos colecionadores. Pois bem, como eu falei, na maioria das vezes essas alterações ou essas anomalias vão acontecer a nível aéreo foliar. Mas às vezes também podem acontecer, como eu falei a respeito da Golden Roots, pode acontecer também a nível de tecido, como essa plantinha que nós estamos aqui na mão. O tecido das rosas do deserto geralmente são esverdeados, ok? Vai ficar de um verde mais claro, um verde acinzentado, até um verde um pouco mais escuro. Mas algumas dessas plantinhas terminam apresentando uma característica bem peculiar, bem diferente, que é uma coloração do seu tecido, ou uma coloração de sua pele, falando popularmente, para que todos possam entender, diferente. Em vez de verde, ela pode ser, por exemplo, amarelada, pode ser avermelhada ou arroxeada, acinzentada e até mesmo negra. Então esta plantinha daqui tem uma coloração no seu tecido ou na sua pele diferente das maiorias das plantinhas que nós vamos ver. Esta daqui, a coloração dela é escura, ou seja, esse tecido vai ficar escuro. E com o passar do tempo ele fica mais escuro ainda, e se a gente colocar um pouquinho de potássio aqui, aí ele escurece mais ainda mesmo. E este é um tipo de anomalia que confere à nossa planta um status diferenciado, ou seja, eu tenho uma planta que tem a pele ou tecido de cor diferente. Essas plantinhas daqui são classificadas como black skin, ou pele negra, tecido negro, no caso, o tecido da plantinha. Essa escuridão vai ficar mais visível sempre nos seus galhos, principalmente na ponta dos galhos, tá certo? Mas uma variedade ou outra pode apresentar maior negritude ou menor negritude, maior vermelhidão ou menor vermelhidão, tá bom? Mas é uma anomalia que deixa a planta ainda mais bonita, ainda mais charmosa do que ela já é. Esse é o tipo de anomalia que passa muitas vezes despercebido, ou seja, você pode ter uma plantinha na sua casa que tenha este tipo de anomalia e nem se apercebeu. Isso acontece com uma certa frequência, tá bom? Pois bem, outro tipo de anomalia que é bem comum e que as pessoas gostam bastante é o variegatismo, ou seja, a falta de cloroplastos nas folhas de nossas plantas, o que confere a nossas plantinhas folhas matizadas. Então nós vamos ter cores diferentes. A mais comum ou a clássica é aquela que fica mais clara ou fica mesclada de verde e branco. Nós temos aqui uma muito bonita. Essa daqui já é um pouquinho diferente, é um pouco mais difícil de encontrar. Por quê? Porque essa daqui apresenta um variegatismo que vai de verde claro para verde escuro, mas as suas folhas não têm tonalidades brancas de fato ou amareladas. É muito bonita, a planta fica bem diferenciada, as suas folhas nascem rosinhas e vão tomando esta coloração. Nas variegatas é muito comum que as folhas de cima fiquem mais claras e as folhas de baixo fiquem um pouco mais escuras, ou seja, o variegatismo sempre termina se manifestando de forma maior nas flores mais novas, nas flores que estão acima dos galhos, tá bom? Nós temos outras espécies que podem apresentar uma coloração muito mais esbranquiçadas, como essa daqui. Essa plantinha daqui, você pode ver que as folhas são totalmente brancas em cima. E as folhinhas de baixo, como eu falei, vão perdendo um pouco essa característica que é necessária para quê? Para que ela possa fazer a fotossíntese e então converter essa energia luminosa em alimento, tá certo? Esse variegatismo pode também se apresentar com cores diferentes. Já nessa outra pequena daqui, por exemplo, este variegatismo se apresentou na cor amarela. Então nós vamos ter uma plantinha com folhas amarelas e verdes. Geralmente esse variegatismo, que é o amarelo, algumas pessoas vão chamar de golden leaf ou algumas de yellow leaf. Já esse tipo de variegatismo vai aparecer mais na ponta e nas beiras das folhas, diferentemente do variegatismo clássico que muitas vezes ocorre tomando a folha inteira.
Então, o variegatismo é uma condição que termina despertando o desejo das pessoas que gostam de rosa do deserto. Por quê? Porque vão ter uma plantinha que vai ter folhas esbranquiçadas, ou folhas claras, ou folhas mescladas, e flores que vão beirar do rosa até o vermelho. Se você tiver até muita sorte, imagina só se você conseguir uma flor amarela, uma flor bem escura, quase negra, com uma plantinha de folhas claras. Vai ficar um espetáculo, não é verdade? E isso pode acontecer. É questão de sorte. Então o variegatismo é uma dessas anomalias que valorizam a nossa plantinha e que terminam despertando o desejo de nós que somos colecionadores ou simplesmente de quem gosta desse tipo de plantinha um pouco diferente. E existem outros tipos de anomalia que também causam, ou despertam desejo, paixão em todo mundo que gosta das rosas do deserto. E eu poderia citar, por exemplo, deixa eu chamar aqui a minha amiguinha para frente, a cristata. Pois é, então as cristatas, ou as plantas que formam cristas, como essas daqui, é outro tipo de plantinha que desperta curiosidade e desperta paixões em quem gosta de rosa do deserto. E o que vem a ser essas cristas? Na verdade, a planta não consegue separar os seus galhos e eles ficam, todos os galhos, ou ficam muitos galhos unidos por uma membrana, quase não sai, que confere a essa plantinha, não é, uma morfologia singular. Essa daqui, inclusive, é uma morfologia clássica que o pessoal chama de rabo de sereia. Por quê? Porque ela começa a abrir, não é, e vai fazer aquele desenho parecendo um rabo de uma sereia, como se a sereia estivesse mergulhando. Outra formação clássica é chamada de crista de galo, que ela vai formar aqui em cima, né, um desenho, um formato parecido com a crista do galo, né, por isso que tem esse nome. E essas plantinhas têm uma característica muito interessante, singular também. Por quê? Porque geralmente ela consegue emitir dezenas de botões ao mesmo tempo. Algumas até conseguem emitir, sei lá, mais de 100 botões, como eu já ouvi alguns relatos, ao mesmo tempo. Então vão formar super buquês de flores. Há quem diga, inclusive, que toda cristata termina sendo uma planta buquê. Por quê? Porque são tantos botões florais que geralmente você tem aquele buquê de flores enormes em cima. Porém, nem sempre a gente consegue fazer com que todos esses botões, ou essas dezenas de botões, vinguem, cheguem adiante. Então, uma cristata é uma plantinha que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na sua parte nutricional, se você quer todo o esplendor dessa plantinha. Aqui nós temos 2 exemplares, são 2 plantas de semente. Essa anomalia você pode conseguir ela de 2 formas. Ela se apresenta desde o nascimento, ou então através de enxertia, quando nós vamos retirar um pedaço, um galho de uma planta que tem essa anomalia, vamos enxertar em outra planta e essa anomalia se propaga, tá bom? Você não perde essas características ao fazer um enxerto. Então a planta também que confere a esta planta um valor de mercado maior, porque é uma planta difícil de se encontrar e que desperta o desejo de inúmeras pessoas, como eu falei, que gostam de plantas diferentes, com a beleza um pouco mais exótica, ou simplesmente gostam de plantas que são raras, que são mais difíceis de se encontrar. A cor da flor da cristata varia muito, pode ir de um rosa até um vermelho, mas eu já vi cristatas com flores brancas e já vi até com flores matizadas. Então fica a dica, se você conseguir uma plantinha dessa, adquira, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E algumas pessoas falam, poxa Mauri, eu queria ter tantas plantas, queria ter 5, queria ter 10, queria ter 1000 plantas, mas o meu espaço é pequeno, eu não tenho um quintal grande, eu moro num apartamento, eu moro numa casa que também não tem muito espaço, mas eu queria tanto ter algumas rosas do deserto. E o que é que acontece? Nós temos uma boa notícia para você. Existe uma anomalia genética que faz com que essa planta simplesmente cresça muito pouco. Ela vai ter o espaço interfoliar, ou seja, o espaço entre uma folha e outra muito pequeno, o que confere a essa planta, diria que algo semelhante ao nanismo, né? Ou seja, são plantas minis e é assim que o mercado chama essas plantas. São plantas que não vão crescer muito. Dentre essas plantas, nós vamos conhecer uma planta que leva exatamente este nome, esta nomenclatura.
São as mini rosas do deserto. Deixa eu trazer uma para que a gente possa dar uma olhada. É esta plantinha daqui, tá vendo? Olha o tamanho desta planta. Olha que planta fantástica. Essa plantinha tem mais de 1 ano. Você acredita nisso? Pois é. Olha que planta magnífica, né? Olha a formação da copa dessa planta. As plantas nano, as plantas mini, como eu falei, têm essa característica singular. Ela não vai crescer muito. E ela tem outras características que são bem interessantes também. Olha só a sua copa. Olha como é que ela cresce. Ela cresce de forma simétrica. Um ou outro galho pode crescer um pouco mais e vai destoar da sua planta e você vem facilmente, corta aquele galinho como se fosse um trabalho de topearia e a sua planta vai estar sempre muito bonita. Muito diferente, por exemplo, das obesos, né? Começa daqui que você tem um caudex, tem um alongamento do caudex e então vem os galhos. Olha só que diferença de copa, por exemplo, de uma planta como essa para uma planta como a nossa mini. Então o que acontece? As obesos têm de muito bonito as flores, isso é indiscutível. Mas essas outras plantinhas, elas têm um conjunto muito mais harmônico, muito mais bonito. É uma planta bonita com flor ou sem flor. Uma planta como essa que nós mostramos agora, essa nossa obesum, sem flor, ela é bonita? Ah, pare com isso que a gente sabe que lá não é bonita. Mas uma plantinha que tem a sua copinha toda bem formada, que parece uma mini árvorezinha, parece um arbustozinho pequeno, ela vai ficar bonita tanto com flor quanto sem flor. Com flor, é claro que ela vai ficar mais bonita ainda. Então, essas minis são plantas espetaculares para você, por exemplo, que não tem tanto espaço disponível assim. Então você pode ter, em vez de 2 ou 3 obesum, ou 2 arábico, que são plantas também maiores, você vai poder ter 5 ou 6 plantinhas como essa daqui, que são as nossas minis. São lindíssimas, também tem flores que vão do vermelho, passando pelo rosa, branco e já vi até com folhinhas amarelas e algumas matizadas. As pessoas me perguntam muito o seguinte: Amaury, eu posso pegar a mini e colocar um enxerto de obeso da flor que eu gosto? Gente, vai perder o sentido. Por quê? Porque a partir desse enxerto em diante você vai ter uma planta que não é mini. Então, geralmente as mini a gente não faz enxerto com ela, a gente faz o contrário. Você pode pegar uma mini e enxertar em uma obesum. Pode fazer isso? Sim, isso pode ser feito e você vai ter uma árvorezinha ainda mais bonita. Não tão baixinha quanto essa, uma árvore mais elevadinha, uma copa mais elevadinha, mas com uma formação bem similar à nossa mini daqui. Aí nós vamos entrar em outra categoria que é muito interessante também, que são consideradas também plantas mini, plantas menores, que seriam as medusas. Deixa eu puxar a nossa medusinha para cá para ela ficar do lado da mini. Vou afastar vocês. Né? Deixa eu pegar essas variegatas também para colocar para o lado de cá, que é para a gente não dividir ou não perder o foco das nossas plantinhas. Pois bem, então reorganizamos a nossa mesa, trouxemos a medusa para perto da mini. Essas duas plantinhas têm a mesma idade. Imagine aí. Olha só que planta lindíssima é essa medusa. A medusa tem, além dessa característica de ser uma planta pequena, ainda tem uma outra característica, que é outra anomalia genética, que é o formato de suas folhas. As suas folhas são enroladas, parecendo um cabelo encaracolado, não é? Elas são dobradas, são espiraladas e também apresentam-se muitas vezes de forma fechada, não é espalmada como esta planta, ela fica, ou não é espalmada como essa folha. Deixa eu virar aqui que aí você vai conseguir ver melhor, tá vendo? Olha a diferença de uma para a outra. Essa é mais espiralada e as folhas são fechadas, enquanto na nossa mini as folhas são espalmadas, são abertas. Apesar das folhas terem praticamente o mesmo tamanho e o seu porte também serem muito semelhantes. As medusas também têm folhas bem avermelhadas, às vezes pode ser roseada, do rosa bem clarinho, aquele rosa chá, até um vermelho intenso. Porém, essas plantinhas já foram tão mexidas lá fora na Tailândia ou na China, que hoje nós já encontramos medusas com cores diversas e até com multicamada de pétalas. Pois é,
Então, se você quiser uma plantinha como essa medusa, né, tanto de pétalas simples ou de multicamada de pétalas, ou se você quiser uma cristata, por exemplo, eu lhe convido a visitar a nossa loja e você vai encontrar sementes dessas plantinhas todas lá na loja, tá certo? Então, vamos lá. A nossa medusa, ou as plantas que tem, depois do seu nome, uma sigla, uma abreviatura chamada DHA, são plantas que vão ter esta característica. DHA nada mais é do que o encurtamento, a abreviação de uma expressão que é a Dorset Horn Adenium, que é um carneiro montanhês que tem o chifre aspiralado. Então, essa plantinha recebeu essa denominação em homenagem a este carneiro, que é um carneiro montanhês, muito bonito também. Então, é uma planta que também vale muito a pena ter. Por quê? Porque é uma planta pequena. Então, olha só, num espacinho pequenininho, eu já tenho duas plantinhas, uma mini e uma medusa. Então, outra característica da medusa, assim como da mini, é que a medusa vai crescer de forma muito simétrica. Você vê que não tem nenhum galho apontando, nenhum galho subindo. Geralmente isso não acontece. Pode acontecer? Pode, mas geralmente ela vai crescer como essa daqui, de uma forma muito simétrica, tá vendo? Uma bolinha, uma cabeça de couve, né? É muito bonito, parecendo uma cabecinha de brócolis. É uma planta que vale muito a pena ter. É outra anomalia genética que termina conferindo a esta plantinha um valor agregado, um valor de mercado muito grande e desperta em todos os colecionadores um interesse imenso. Por quê? Porque essa planta, vamos combinar que é uma planta extremamente charmosa, né? Essa foi a primeira rosa do deserto, ou foi a primeira espécie ou variedade de rosa do deserto que despertou em mim realmente paixão. Eu olhei e falei, não, essa eu tenho que ter de qualquer forma. Foi diferente das flores das obesum, que eu achava muito bonita, eu queria ter, mas, bom, eu queria ter. Né? Quando eu vi a medusa pela primeira vez, há anos atrás, eu simplesmente enlouqueci, eu pirei o cabeção, falei, não, eu vou ter, eu quero ter. Virou, na verdade, um objeto de desejo e eu só sosseguei quando eu consegui comprar sementes dessa plantinha e consegui ter as minhas primeiras medusas. E até hoje, as DHA talvez sejam uma das minhas paixões, né? Esse bichinho me picou e eu gosto demais. Por falar em tamanho, né? Que essas plantinhas têm um tamanho pequeno, nós temos plantas que são menores ainda. São plantas resultado de hibridizações de espécies e variedades diferentes, geralmente entre DHAs, que resultou numa planta menor do que a mini. A maioria, a mini da mini, é quase isso. Na verdade, nós chamamos essas plantinhas de nano. Olha só. Gente, se eu falar que esta plantinha tem a mesma idade desta plantinha, você acreditaria? Pois é, mas tem. Esta plantinha tem a mesma idade desta plantinha. Estas plantinhas DHA, que são denominadas de nano, são plantas extremamente valorizadas no mercado. São plantas difíceis de você encontrar. Se você sair agora, eu quero comprar uma nano, eu quero comprar uma Blue Leaf, por exemplo, que é essa plantinha daqui, vai ser muito difícil de você encontrar. E quando você encontrar, acredite, é uma planta cara. Ah, eu quero comprar uma KHZ DHA, que é esta plantinha daqui. Você vai encontrar, vai ser muito difícil encontrar. Mas quando você encontrar, também vai ser uma planta cara. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos essas plantas aqui na loja. Temos tanto sementes quanto as mudinhas de todas as plantas especiais. Então, se você se interessa, nos procure, venha até a nossa loja, venha conhecer as nossas plantinhas e os nossos produtos. Pois bem, essas nanos são plantinhas mais exóticas, são plantas que despertam ainda mais a curiosidade das pessoas por serem praticamente miniaturas, não é? São miniaturas de bonsai. Gente, olha essa plantinha daqui, fala para mim. Não é uma arvorezinha em miniatura? Se você pega o bonequinho daquele bem pequenininho e bota aqui do lado e tira uma foto, vai ficar parecendo que é uma maquete, que é uma ilustraçãozinha. Então me lembro que quando eu vi a medusa pela primeira vez, eu achei sensacional e realmente virou um objeto de desejo. E quando eu vi a nano a primeira vez, eu achei que era mentira. Eu não acreditei no que eu estava vendo, que foram através de fotos. Eu falei, não, isso é montagem, essa planta não existe. Até que eu consegui comprar a minha primeira nano, consegui sementes, plantei,
e hoje nós temos algumas variedades. Olha só que charme são essas plantinhas, gente, né? Se você vê assim, ela quase que não sai do vaso, né? Mesma altura. São plantinhas que vão florir um pouco mais tardiamente. As suas flores são bem pequenas, parece uma moedinha de 10 centavos, mas é uma planta lindíssima. Hoje já existe uma variedade, né? Nós temos mais ou menos 6 ou 7 variedades de nano. Já temos hoje mais de 10 espécies ou variedades, na realidade, variedades de DHA, e temos umas 5 ou 6 espécies ou variedades de nano. Perdão, de mini. Outra característica genética que confere à planta uma beleza bem singular e o que o pessoal tem procurado muito é uma característica que foi denominada como mil-folhas. É uma planta obeso, ou um cruzamento de obeso, uma hibridização de obeso com alguma outra planta, não se sabe ainda, que confere a essa planta o quê? Um número enorme de galhos e um número maior ainda de folhas, fazendo com que essa planta fique pequena, tá? É uma característica dela. Claro que ela vai crescer, mas o crescimento dela é muito lento. Por que o crescimento dela é lento? Primeiro porque o espaço interfoliar dela é muito pequeno. Não é tão pequeno quanto uma nano ou uma DHA, mas é muito pequeno em relação ao obeso normal. E de cada meristema que tem uma folha, nasce um galho. Então, se essa plantinha daqui tem 10 folhas, na nossa 1000 folhas, cada folha vai originar um galho. Então ela vai ser quase que 1000 galhos. 1000 galhos com 1000 folhas. Então é uma planta que tem muita folha e muito galho. Essa plantinha eu fiz um vídeo que vocês podem ver aqui no canal e eu fui fazer uma poda foliar nesta plantinha. E fazer poda foliar numa 1000 folhas é um desafio, por quê? Porque como são muitos galhos e esses galhos ficam praticamente um colado no outro, se você vir com a tesoura e não prestar atenção, você ao invés de cortar uma folha, você termina cortando um galho pequeno. Então é uma planta extremamente bonita, né? O Valmor, que é meu parceiro e sócio no curso, tem uma planta dessas grande e adulta, e quando ela abre floração é uma coisa que assusta a gente. Por quê? Olha só, onde é que as nossas plantinhas, onde é que as rosas do deserto vão abrir floração? Na ponta dos galhos. Se você tem uma planta que tem centenas de galhos, você vai ter centenas de pontos de floração. Por isso que essa planta é tão desejada, é tão cobiçada, é tão procurada, porque sem poda nenhuma, ela já me dá uma enorme quantidade de galhos. E a gente sabe que tem certas pessoas que têm medo de fazer a poda para não machucar a planta, tem receio que a planta morra e por aí vai. Então, esta anomalia genética termina sendo uma opção fantástica para quem quer uma planta com a copa mais bem formada, não é? Com essa parte vegetativa mais adensada, mais desenvolvida e quer um número grande de flores. Então, a 1000 folhas é uma plantinha que talvez venha a calhar caso você queira essas características na sua rosa do deserto. É muito bonita, é muito interessante. Nessa daqui nós fizemos uma poda radical, ela já está se recuperando, as raízes já começaram a sair, já estão abrindo. Eu acho que vai ficar uma planta belíssima. E se eu dissesse que na sua casa você deve ter pelo menos uma, duas, três, eu poderia até arriscar dizer que alguns de vocês devem ter mais de 50 plantas com anomalia genética. Não, a maioria aqui em casa não tem não. Tem sim. Pois é, uma das anomalias genéticas mais frequentes que nós vamos ver nessas plantinhas é desconhecida da maioria das pessoas, desconhecida como uma anomalia genética. E nós estamos falando de quê, maioria? Eu não estou lhe entendendo. Minha planta não tem variegatismo, minha planta não apresenta cristas, minha planta não tem a folha enrolada, minha planta não é pequena. Pois é, mas a sua planta pode ter uma flor dobrada. Se eu pegar aqui essa plantinha, porque ela não está aqui para enfeitar, ela está aqui exatamente que é para ilustrar esta característica. As rosas do deserto têm como sua flor nativa uma rosa simples, de camada
única. E o que é que aconteceu? Nós simplesmente começamos a hibridizar, fazer cruzamentos, a trabalhar para que essa plantinha pudesse ter flores mais bonitas. Na verdade, queríamos no início cores diferentes. Pois é, então a flor dobrada ou as flores que apresentam multicamada de pétalas são uma anomalia da rosa do deserto. Você sabia disso? Sabia? Ah, sabia nada. Pois é. Quando essa plantinha, na verdade, foi domesticada, quando se descobriu essa planta e essa planta terminou estourando, conquistando todo mundo, esta plantinha geralmente tinha flores rosa ou avermelhada de uma única ou com uma única camada de pétala. Eu me lembro bem que todo mundo corria louco para tentar conseguir uma planta diferente. E quando começaram a aparecer algumas brancas, amarelas, foi um frisson geral no mercado. Por quê? Porque todo mundo queria essas plantas, porque eram plantas que ninguém tinha visto. E com o passar do tempo começaram então a aparecer plantas com multicamada de pétalas, com 2 camadas, depois apareceram com 3 camadas. Hoje a gente encontra com 4, com 5, com 10 camadas. Pois é, essas camadas de pétalas são também uma anomalia genética. Às vezes, por exemplo, tem determinadas flores que você fala, poxa, eu tenho uma flor linda, mas ela é muito difícil de abrir. Por quê? Porque ela tem não sei quantas camadas de pétalas, não é assim que a gente fala? Pois é, então as flores multipétalas como essa daqui são uma anomalia genética que quase todos nós temos em casa, não é verdade? Pois é, então fique sabendo que isso se trata de uma anomalia genética. Bom, então como nós podemos ver, a anomalia genética está presente praticamente em qualquer lugar da planta. Nós vimos que as raízes podem ter anomalia nas golden roots, nós vimos que elas podem ter tecido de cores diferentes, né, que confere ao seu caudex e aos seus galhos uma coloração bem peculiar. Nós vimos que as folhas também podem apresentar uma coloração diferente, né, que é o verde claro, é o branco, o amarelo, até avermelhado também nós encontramos, né, como variegatismo. Nós vimos que também o formato de suas folhas pode ser diferente, o que vai trazer uma beleza singular às nossas plantinhas. Também vimos que o tamanho dessas plantas pode ser modificado por conta dessas anomalias. E aí, o vídeo foi interessante para você? Você conseguiu sanar algumas dúvidas que você tinha a respeito das anomalias ou até mesmo das plantinhas que você tem em casa? Quem sabe você não descobriu, eu tenho uma planta que tem essa característica. Pois é, então eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil ou que venha a ser útil para você em algum momento, porque ter plantinhas como essa e saber que essas plantas têm algo de especial é muito bom, não é verdade? Pois bem, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijo para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço. E para quem for guloso como eu sou muito guloso, como as nossas plantinhas com anomalias genéticas, ou como você que nos prestigia sempre ou vem assistir aos nossos vídeos, muitos beijos e muitos abraços, todos eles repletos, recheados, transbordando de tudo aquilo que há de melhor neste universo. Vamos deixar 2 vídeos como referência e um desses vídeos nós já tínhamos falado sobre a variegata, então nós vamos botar esse vídeo caso você queira assistir. E no outro vídeo nós vamos estar falando sobre uma coisa interessante, é uma live que nós falamos sobre nutrição. Você tem dúvida sobre nutrição? Assista essa live que eu tenho certeza que eu vou sanar suas dúvidas e que você vai ficar craque, tá bom? Então vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? É claro, aqui em nosso canal Quando Amauri, no lançamento do próximo vídeo ou em uma das nossas lives que nós fazemos sempre às terças e quintas, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Você quer aprender um pouco mais ou quer ajudar um pouco mais a nosso projeto? Então eu lhe convido a vir se tornar membro do nosso canal e participar do grupo de tutoria ou de um dos melhores grupos do WhatsApp que tem como foco central a discussão e o aprendizado sobre as rosas do deserto. Venha que eu estou lhe esperando. Tchau, tchau.